Olha, se tem uma pergunta frequente no consultório, essa pergunta é a seguinte: doutor, eu vim fazer um exame para saber se eu tenho catarata. Eu quero saber também se todo mundo vai desenvolver catarata um dia, porque eu morro de medo de ter catarata. Essa pergunta é muito frequente. E aqui eu quero fazer um parênteses. Muitos temas dos vídeos que eu faço aqui hoje no YouTube, tanto no YouTube, no Instagram também, vídeos de orientação mesmo. E muitos desses temas desses vídeos, eu pego a partir de perguntas que os meus pacientes me fazem no dia a dia no consultório. Por exemplo, tem dia que eu atendo uns pacientes que me fazem umas perguntas e aí eu penso assim, gente, eu nunca parei para pensar nisso antes, porque acaba que eu tenho o conhecimento técnico daquele assunto e aquilo se torna óbvio para mim. Eu nem formulo uma pergunta sobre aquele assunto. Então, na hora que uma pessoa me faz uma pergunta específica de algum tema, eu acho muito bacana, porque isso me estimula a levar aquele conhecimento mais técnico, mais difícil, mais específico até todas as pessoas, de forma que ela entenda com clareza aquilo que eu quis dizer. Hoje, a gente vai falar sobre esse assunto. Todas as pessoas vão desenvolver catarata e no final do vídeo de hoje eu quero deixar uma observação muito importante. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Antes de mais nada, a gente precisa explicar o que é catarata. Catarata é uma condição que acontece no olho, onde o cristalino vai perdendo a transparência. E normalmente, em condições, vamos dizer assim, fisiológicas, o cristalino é transparente. E o cristalino transparente permite que a luz passe por ele de uma forma perfeita, de uma forma plena. E assim a gente consegue enxergar tudo de forma nítida. E claro que eu estou falando no caso de uma pessoa que não tem nenhum outro problema de visão. Por exemplo, quem tem miopia, uma situação igual essa, um astigmatismo ou hipermetropia, que vai precisar de óculos para enxergar perfeitamente. Agora, uma pessoa que não tem essas situações, não tem miopia, não tem hipermetropia ou astigmatismo, ou alguma doença da córnea ou da retina, por exemplo, alguma doença em geral, essa pessoa vai enxergar perfeitamente, se toda a estrutura ocular estiver perfeita. E uma dessas estruturas é o cristalino. O cristalino é uma lente que fica dentro do olho, é uma lente transparente. E se essa lente transparente perder essa transparência, a gente dá o nome de catarata. E no final dessa explicação de hoje, eu quero deixar uma pergunta para você. Eu vou juntar com a observação de um professor de física que eu tive no colégio. Ele falava muito isso. Eu vou juntar tudo isso. Bom, uma vez tendo explicado o que é catarata, eu tenho que explicar agora para você uma outra coisa muito importante. A catarata ela tem níveis, tem classificações. Classificação de acordo com a região, por exemplo, do cristalino que está opacificado, de acordo também com o nível de opacificação. Outra coisa importante, se é uma catarata traumática, se é por causa da idade, que é a catarata senil, se ela é secundária ao uso de medicamentos, por exemplo, isso mesmo, alguns medicamentos podem causar, eles podem acelerar o processo de formação e de desenvolvimento da catarata. Isso é muito importante. Alguns medicamentos podem fazer isso. Isso pode acontecer. Assiste um vídeo meu que chama Corticoide causa catarata e tem um outro vídeo que chama Corticoides e seus efeitos nos olhos. E são vídeos super importantes sobre esse assunto. Ou seja, o que eu quero te mostrar? O que eu quero dizer com isso? Existem vários tipos de catarata, existem vários graus de intensidade dessa opacificação. E claro, quanto mais opacificado, menos a pessoa vai enxergar. E para aquela pessoa que vai operar de catarata, assiste um vídeo meu que chama Catarata, quando operar. E assiste também pós-operatório da cirurgia de catarata. Um pós-operatório bem feito vai fazer toda a diferença para a visão da pessoa, para ficar uma visão perfeita. Bom, para poder explicar se toda pessoa vai ter catarata, eu tinha que colocar todo mundo no mesmo nível de entendimento para falar sobre isso. Então é assim. Vamos falar, por exemplo, sobre o tipo mais comum de catarata, que é a catarata ligada à idade, ou seja, que é a catarata que acontece de uma forma natural pela própria passagem do tempo mesmo. À medida que a pessoa vai envelhecendo, o cristalino da pessoa vai envelhecendo também, de forma que ele vai ficando opaco, ou seja, ele vai perdendo a transparência. E assim, a pessoa passa a diminuir a capacidade dela de enxergar perfeitamente. É assim, se todos nós ficássemos idosos, todos nós vamos ter catarata um dia. Catarata é um processo inerente à passagem do tempo, inerente à idade. Não é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, com algumas pessoas e com outras não. E claro, vai depender também da idade que a pessoa tem. Aí alguém fala assim, doutor Gilson, todo mundo fala que os nossos avós têm catarata. E eu conheço uma moça nova que ela já é avó com 45 e não tem catarata. E não é isso, pessoal, não é o fato de ser avô ou de ser avó. E claro,
Aqui uma situação completamente diferente. A pessoa se tornou avó muito cedo e normalmente essa condição de ser avô ou avó acontece mais tarde, entendeu? Eu quero dizer assim, é uma condição que está ligada à idade. Todo mundo vai ter catarata, a não ser que a pessoa vá embora antes. Mas catarata é mais comum depois dos 70 anos, que é a famosa catarata senil. Quanto mais velho, mais chance de desenvolver. Mas claro, pode acontecer antes também. E só para você saber, o termo correto, acontece uma esclerose do cristalino, ou seja, o cristalino perde a transparência. E agora, eu vou deixar uma pergunta para você. Criança pode ter catarata? Adolescente pode ter catarata? Um adulto jovem, por exemplo, pode ter catarata? Será que isso é possível? É interessante o assunto muito importante. E coloca aqui nos comentários o que você acha. Eu falo muito de catarata no meu Instagram. Vai lá e confere. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, às vezes eu respondo através dos stories. Muitas vezes eu estou saindo do consultório, eu vejo alguma pergunta, que é alguma coisa que eu consiga ajudar de uma forma efetiva, eu faço uma gravação ali mesmo, às vezes até dentro do carro mesmo, e coloco nos stories. Muitas vezes é isso, dentro do carro mesmo. E fica fácil, é uma maneira prática de poder ajudar várias pessoas. Através de uma pergunta eu consigo colocar o assunto, eu consigo expor para que todas as pessoas possam ter acesso. Então eu uso muito. Mais uma vez, o resumo. Eu costumo falar que catarata é igual cabelo branco. Se a pessoa não tem, um dia vai ter. Eu já tenho os meus e tenho muito. E mais uma vez, eu quero citar um assunto, uma história que eu vivi não no colégio. Eu tive um professor de física no colégio Dom Silvério, que foi o colégio que eu estudei. E ele falava o seguinte: uma pessoa, quando domina um assunto, ela não só consegue responder perguntas ligadas àquele assunto, como também consegue formular novas perguntas sobre aquele tema, como forma de ajudar as pessoas, para que outras pessoas tenham entendimento daquele assunto que essa pessoa domina. Ou seja, o que adianta eu saber sobre aquilo, eu ter domínio sobre aquele assunto, sobre aquele determinado conhecimento, se eu não conseguir transmitir o que eu domino para outras pessoas? Isso eu acho muito bonito. Passar para frente o conhecimento. E um dia eu vou ter catarata, um dia eu vou embora. E aí vou deixar aqui no YouTube uma parte do meu conhecimento específico desse assunto, oftalmologia, em forma de vídeos. Eu traduzi para vocês todos aquilo que eu sei de oftalmologia, de uma forma que fique fácil, entendível para todos, para que todo mundo possa ter e todo mundo possa ter acesso, entender um pouquinho mais desse assunto específico. E essa é a nossa vida, passando conhecimento. E eu tenho falado também que atualmente meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. Eu tenho falado muito. É possível a gente prevenir a cegueira em muitos casos. É possível a gente conseguir ter uma visão perfeita pela vida toda. Basta a gente seguir as orientações. Eu vou estar sempre aqui fazendo os vídeos. E quem quiser compartilhar vai ajudar muito nesse trabalho. Grande abraço!